hoje eu quero estudar com os irmãos acerca das prioridades que nós, como cristãos, precisamos ter. Por que eu falo prioridades? Porque nós todos, obviamente, queremos ter uma vida abençoada. Queremos que Deus abençoe nosso casamento, nossa família, Deus abençoe nosso trabalho, Deus abençoe nossa saúde, que Deus abra as portas para os nossos projetos. E algumas pessoas, nesse propósito, elas até exageram e têm um comportamento de querer dar ordens a Deus, né? Que eu decreto, eu não admito isso, não aceito isso, porque e tudo mais. Então, são pessoas que nessa intenção de querer ser abençoado, têm até um comportamento agressivo com relação a Deus. E outros já são o oposto, como não conseguem enxergar as bênçãos que Deus concede, nem as ordinárias, que é o sustento de cada dia, o cuidado diário que Deus faz para conosco. Às vezes essas pessoas vivem uma vida apática com Deus. Não negam a Deus, mas também não servem a Deus, como se pudesse ficar, vamos dizer, em cima do muro, né? E tem também aqueles que, mesmo querendo e tendo a boa intenção de servir a Deus, às vezes não conseguem administrar as dúvidas da sua fé. Vamos dizer assim, lembram-se daquele camarada que Jesus perguntou para ele acerca se ele crê, ele diz, eu creio, ajuda-me a minha falta de fé. Ou seja, por vezes na nossa vida cristã nós temos essas fases, né, que nós temos dúvidas com relação ao cuidado de Deus, com relação à palavra de Deus, né? Algumas pessoas às vezes entram até em crise existencial, né? Será que Deus existe mesmo? Será que isso tudo não é tal? Então essas fases são fases que vêm na nossa vida e nós temos que aprender, sempre que passamos por fases assim, aprender a lidar com elas, aprender a administrar o nosso próprio coração. Esse texto que nós vamos estudar hoje, o apóstolo Paulo vem falar acerca das suas prioridades, lembrando que esse texto está aqui para servir de edificação para nós. Ele não está aqui simplesmente porque, isso era problema de Paulo. Não, toda a Escritura é útil para o nosso ensino, para a nossa educação, para a nossa repreensão. Então o texto está aqui para nos mostrar como devem ser as nossas prioridades. Eu vou ler o texto, você acompanhe na sua Bíblia aí, Atos 20, de 17 até o 24. Os irmãos que estão acompanhando de casa também, fica com a Bíblia aberta aí na sua casa. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E no verso 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Só até o verso 24. Vamos orar mais uma vez? Pai, agora que nós vamos estudar esse texto, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos edifique, nos exorte, nos ensine e nos ajude, Senhor, a sair aqui desta aula, dessa reflexão, com disposição de tomar algumas decisões sérias na nossa vida cristã, para que possamos viver de acordo com a vontade do Senhor e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes da gente começar aqui,
Deixe-me fazer aqui um pequeno levantamento. Depois, se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão, que o Arion faz uma corrida aí, um exercício. Você poderia pensar e somar aí, quanto tempo você gasta por semana nas redes sociais? Seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Instagram. Em média, você tem um chute aí, quanto tempo se gasta em redes sociais? Dá nem para calcular? Oi? Não é pouco tempo, não? 1 hora? Um dia? Eixa. Se você for calcular o tempo... Quantos grupos de WhatsApp você participa? 50? Eu participo de 72 grupos de WhatsApp. Só que, obviamente, eu não interajo com 72 grupos de WhatsApp. Eu estou, por exemplo, no WhatsApp da melhor idade, eu estou no WhatsApp dos adolescentes, da equipe louvor, de transmissão. E aí eu só faço de vez em quando lá, eu vou dando um chute para cima, ver o que está rolando ali, né? Porque a gente não tem como. E alguns do conselho, do seminário, da IPB, aí eu tenho que mexer mais neles, porque aí de fato eu participo mais ativamente. Mas pensa bem quanto tempo você gasta com redes sociais. Agora, independente desse tempo que você gasta nas redes sociais, quanto tempo você gasta na sua devocional? Aquele momento que você fala, eu vou ler a Bíblia, vou estudar a Bíblia e vou orar. Qual é a proporção desses? Para onde que essa balança pesa mais? A resposta é óbvia, né? Todo mundo sabe disso. Fala, Walter. Sim. O Walter está lembrando que, de fato, nós fazemos um uso de WhatsApp profissionalmente. É o meu caso, eu posso dizer, entre aspas, que é profissionalmente, no sentido de que eu administro um seminário, tem outras comissões que faço parte, e isso faz parte do meu trabalho, não resta dúvida. Né? Não é um P assim. Certo. Por semana? Por dia. Tá bom. Quando a gente começa a olhar as coisas desse ponto de vista, ou seja, quanto tempo eu gasto dormindo, por exemplo, eu durmo da meia-noite às 6, né, ou às 7, então são 7 horas por dia dormindo. No WhatsApp, nas redes sociais eu gasto um tanto, e na minha vida devocional, a gente começa a ficar meio assustado quando a gente faz essas contas. Porque a gente começa a perceber que a nossa dedicação na vida devocional perde muito feio para as outras coisas, independente do tanto que você gasta. Se você for fazer esse balanço, via de regra, penso que pode haver aí exceções a essa regra, de alguns ou outros irmãos, mas a vida devocional perde feio, vamos dizer assim, né, de longe para as outras atividades. Uma outra questão que faz parte aqui desse escopo, que quero abordar daqui a pouco, é quantas vezes por semana ou quantas visitas você faz por semana para os seus irmãos ou na casa de alguém, não com finalidade recreativa. Fala, não, eu vou fazer uma visita para os irmãos da igreja, na quinta-noite eu vou lá na casa do irmão fulano, ver como é que ele está. Alguém aqui tem o hábito de fazer isso? Semanalmente visitar alguém da igreja? Tem ou não tem? Poucos, né? A gente vive muito sozinho, muito isolado na nossa casa.
E depois que veio esse Covid, então, a coisa ficou pior ainda. Para vocês terem uma ideia, há umas 2 semanas eu estava reunido com os meus colegas pastores e falando dessa dificuldade, porque alguns irmãos, mesmo já tendo passado a epidemia de Covid, eles simplesmente não querem ser visitados, nem pelo pastor da igreja. E não inventam desculpas. É assim, pastor, eu não quero que o senhor me visite. Com essas palavras, desse jeito, eu não quero receber visita. Sem nenhum motivo de saúde, por exemplo, né? E aí a gente começa a ver que vai havendo uma mudança na nossa cultura, e essa mudança na cultura, ela chega na igreja e chega no nosso coração. Nós gostamos de viver isolados. Nós gostamos de não dar satisfação da nossa vida para ninguém. Por mais que a gente saiba que quando reúne os amigos é agradável, né? Aniversário, vamos lá, junta lá uns 10, 15 pessoas, faz um churrasco, etc e tal. Mas a gente não tem essa proatividade no sentido de buscar isso de forma intencional. E às vezes eu tenho até alguns irmãos da igreja que reclamam. Fala, pastor, ninguém me visita. Aí eu faço uma pergunta, meu irmão, você visita alguém? Diz, eu não sei se o povo quer receber minha visita. Eu digo, pois é, o povo está pensando do mesmo jeito, não sabe se você quer receber visita, porque não se fala nada, você não abre a sua porta do coração e da casa para receber as pessoas. E aí se cria esse hábito, essa ideia, é cada um no seu cantinho. Quando vem o sofrimento, quando vem a crise, aí as pessoas fazem igual um jabuti, né? Puxa a patinha, colhe a cabeça, fica quietinho. E isso não é bom para a saúde espiritual. Isso é prejudicial para a vida espiritual. Por quê, queridos? Porque, como eu disse, nós queremos ter uma vida abençoada por Deus, mas às vezes nós não buscamos a presença de Deus. No texto que nós temos aqui, que quero compartilhar com você, traz um testemunho de Paulo. Ele estava voltando da sua 3ª viagem missionária, e quando ele chega numa cidade, o navio ia ficar ali abastecendo e tudo mais, como ele não tinha como ir na outra cidade, né, lá em Éfeso, ele estava na cidade de Mileto, era mais ou menos como daqui em Umas, né, em torno de 50 quilômetros de Éfeso a Mileto. Então Paulo manda chamar os presbíteros para que venham aqui no porto, para a gente aproveitar esse tempo, né? E os presbíteros chegam, e Paulo então dá esse testemunho, e ele vem falar acerca das suas prioridades. Preste atenção. As prioridades de uma pessoa é que determinam como vai ser a vida dela. Guarde isso no seu coração. As suas prioridades determinam como vai ser a sua vida. Vou te dar um exemplo bem simplesinho. Fazer caminhada. Nossa, pastor, eu preciso fazer caminhada. Aí você passa 2 semanas, rapaz, eu preciso fazer caminhada, preciso ir para a academia. Aí mais 2 semanas, não fui, pastor, mas eu preciso ir. Né? Eu sei que eu preciso, eu sei disso, eu sei daquilo. Aí, não, mas por que não faz? Não tem tempo, né? Quando eu tenho tempo eu não lembro, quando eu lembro eu não tenho tempo, a vida é corrida e tal, mas eu preciso ir. Aí o camarada vai no médico. O médico olha os exames. É ruim, é interessante quando o médico olha assim. Aí você já fica preocupado com a cara do médico, né? Aí o médico fala assim, olha, você está aqui com uma situação muito crítica nos seus exames. A Luana sabe muito bem disso, né, Luana? Quando pega os determinados exames, aí o médico fala assim, ou você caminha 1 hora por dia, todos os dias, ou você não vai ter 3 meses de vida. O médico te dá uma dura, fala, você está, aí você reorganiza a sua vida e passa a caminhar 1 hora por dia.
O que mudou na sua vida? Nada. Você só colocou como prioridade esse assunto. Por quê? Por razões óbvias, né? Porque o médico te deu uma prensa e disse que se você não fizer isso, você tem pouco tempo de vida. Então, você passa a fazer porque você tem nova prioridade. Não mudou nada na sua vida. Você continuou trabalhando do mesmo jeito, se divertindo do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, servindo a Deus do mesmo jeito. Mas agora você faz caminhada. Você arrumou um tempo para isso, porque você colocou isso como prioridade. De vez em quando, algum irmão fala assim: pastor, eu só estou indo na academia até hoje, lá com o Roberval, fazendo caminhada. Eu falei: estou sim. Eu falei assim: só conseguiu finalmente vencer a preguiça, né? Aquele negócio, quando o senhor não vai, o senhor sente falta. Eu disse: nunca senti falta de academia, nem de caminhar. Mas eu vou com preguiça e tudo. Fazer o quê? Eu tenho que ir. Leva a preguiça para fazer exercício. Ela faz exercício comigo. O problema é que ela aumenta também, né? Ela faz exercício e aumenta. Mas eu vou com preguiça e tudo. Essa é a questão de prioridade. Quando eu falo das prioridades de um cristão, gente, de uma pessoa de Deus, é isso, é o foco da nossa vida. Isso aqui é prioridade para mim. Eu vou fazer isso e o resto que eu tiver que fazer. Prioridade é isso. É isso que Jesus quis dizer quando ele falou que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, primeiro lugar, o princípio absoluto é esse. A partir desse princípio eu vou fazer o resto das coisas que eu tenho que fazer na minha vida. Então Paulo traz aqui essas prioridades. Vamos então caminhar aqui nessa prioridade. Ele traz aqui 4 áreas de prioridades que ele estabeleceu para a vida dele e que eu penso seria interessante para nós também. A primeira prioridade que ele traz é a prioridade para com Deus. Eu tenho uma prioridade com Deus acima de todas as coisas. E Paulo diz, essa prioridade é um serviço com humildade. Olha o que ele diz no verso 18 e 19. Quando se encontraram com ele, disse: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ele diz, a prioridade é essa, servir a Deus com humildade. Eu acho interessante essa questão de ele dizer que ele serve com humildade, porque Paulo sabia que o serviço, para quem serve a Deus, pode ser uma artimanha, uma armadilha de Satanás ou do próprio coração. A questão de você achar, porque você está servindo a Deus, você é alguma coisa ou conquista algum favor de Deus porque você está fazendo isso. Por isso que ele fala com humildade. Ele sabe que Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Nós já estudamos num outro domingo aqui, de que na vida de oração, nós temos que tomar cuidado com os hipócritas que oram nas praças a fim de serem vistos pelos homens. E Jesus diz, eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? Ser vista pelos homens e não por Deus, porque eles queriam só aparecer. E esse é o risco que todos nós corremos, né? Quando alguém vem aqui, toca um instrumento, por exemplo, ou quando alguém prega a palavra, ou quando alguém serve a Deus em outro ministério, precisa ter sempre essa visão de tomar cuidado com o coração, com a soberba no coração. Servir com humildade. Eu acho interessante, irmãos, essa questão de servir ao Senhor com humildade, porque às vezes o nosso próprio serviço, nossa própria devoção a Deus tem mais em foco a nossa vida do que a glória de Deus. Até coisas simples. Fala assim, não, pastor, eu oro todo dia, das 5 às 7 da manhã, e eu sou assim, eu sou crente fiel, eu faço isso, eu sou aquilo. Ah, mas você está fazendo isso só para ser visto pelos homens, para você falar para as pessoas? Então começou errado. É a ideia de servir a Deus com humildade.
E nós temos que tomar cuidado com essa questão do tipo de serviço que nós oferecemos a Deus. Até as coisas mais simples. O que é que Deus ganha? Qual é a glória que Deus recebe através do meu serviço, do meu ministério, da minha ação? Mas o que Paulo mostra é isso. A prioridade primeira é com Deus. Há uma descrição muito firme aqui, a ideia do servir ao Senhor, que está aqui. Quando você fala acerca de servir a Deus, a palavra no grego que mais se usa no Novo Testamento é a palavra diácono. O diácono é aquele que serve. E toda vez que você vê na Bíblia falar de um ministro de Deus, ou ministro da palavra de Deus, a palavra ministro lá é diácono. É sempre essa ideia de alguém que serve ao outro. É um serviçal, não é alguém que está em uma posição elevada sobre os demais. É alguém que serve aos outros. Aqui, nesse texto, bem como em 1 Coríntios capítulo 4, quando Paulo diz assim, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus. Lá e aqui também, Paulo nem usa a palavra diáconos. Paulo usa uma palavra chamada operetes, lá no grego. O operetes era um escravo vamos dizer, da mais baixa categoria, porque era o escravo que era colocado no porão do navio, com os pés amarrados ao próprio navio, com cadeias de ferro, e ele tinha a tarefa de remar, aqueles navios que tinham os remos para fora do casco assim, né? Então o escravo, o opéretes, era aquele tipo de escravo, era o que ficava na parte de baixo do navio, e a tarefa dele era só remar, ele não via nada, ele não sabia para onde o barco estava indo. Se fosse um navio de guerra, o navio afundasse, ele afundava junto, porque o pé dele estava amarrado lá no navio, né? É essa palavra. Eu servi a Deus. Eu fui um operetes, um escravo a serviço de Deus. E quando ele fala servir com humildade, a ideia dele é essa. E o que Deus espera de cada crente é isso. É que todos nós sirvamos a Deus nessa condição. Quem vai aparecer? Só o barco, só Jesus Cristo, a quem nós estamos servindo. E essa é a ideia. O nosso serviço precisa ser com humildade. E essa prioridade para Deus precisa estar presente na nossa vida. E aí entra aquilo que eu levantei agora há pouco. Como é que eu falo que eu sirvo a Deus se eu gasto tão pouco tempo com Deus? Como é que eu falo que a minha prioridade é a minha vida espiritual, se eu gasto 5, 7, 10 minutos na minha vida devocional e gasto 2, 3, 4, 5 horas com outras coisas, com redes sociais e com outras coisas que a maioria nem edifica? Qual é a prioridade? É por isso que estou falando da prioridade. A sua prioridade qual é? Porque quando você fala em servir a Deus como prioridade, gente, não estou dizendo que você vai ter que largar tudo e passar o dia todo lendo a Bíblia. Mas eu estou dizendo que você precisa se dedicar ao seu período de crescimento espiritual e, no seu trabalho, servir a Deus através do que você faz. Compartilhar da graça de Deus através de todas as formas possíveis que estiver à sua disposição. Então, Paulo disse antes disso, a minha prioridade, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui, vocês viram, é servir a Deus, com toda a humildade, lágrimas e provações que me sobrevieram. Essa é primeiro foco do apóstolo Paulo, que nós também precisamos ter. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Talvez se alguém fizesse perguntar assim, pastor, mas na prática, como é que eu faço esse negócio de prioridade? Tá bom, eu vou te dar algumas dicas.
Primeira dica é: você precisa, na sua prioridade, estabelecer algumas decisões e manter essas decisões firmes. Por exemplo, você precisa tomar a decisão de dizer assim: eu vou fazer uma vida devocional todo dia. Eu vou, antes de sair para o trabalho, eu vou ter um momento de oração meu. Ponha isso como propósito e diz: eu vou dar o sangue por esse propósito. Haja o que houver, eu vou insistir para manter isso. É uma prioridade. Então você precisa estabelecer um propósito. Ou você diz: não, todo dia quando eu chegar do trabalho, ou antes de dormir, ou na hora do jantar, eu vou reunir a família para a gente poder ler a Bíblia e estudar, ou para a gente fazer nosso culto doméstico. É prioridade? Eu vou colocar isso como prioridade na minha vida. Outra decisão que você pode tomar: eu vou participar de todos os cultos e escolas dominicais durante esse ano. 52 domingos, só vou faltar se de fato eu estiver doente, ou se por alguma razão a família for viajar, mas mesmo nas férias, na cidade que eu tiver, eu vou tentar ir lá conhecer a igreja da cidade, mas eu não vou perder mais uma escola dominical, nem um culto. É uma forma de você colocar uma prioridade palpável, vamos dizer assim. Porque às vezes as pessoas falam assim: eu vou priorizar a minha vida espiritual. Tá, mas como? Então, na prática, você precisa estabelecer esses princípios. Você pode colocar: o pastor falou, a gente tem toda quarta-feira à noite, a igreja manda o link para a gente participar do estudo bíblico. Eu vou fazer uma decisão: eu vou toda quarta-feira, 7h30, eu vou reservar para participar do estudo bíblico, religiosamente, a menos que haja um problema seríssimo que justifique eu não participar, mas a partir de hoje é prioridade para mim. Perceba o seguinte, irmãos: você colocar prioridade, estou vendo meu colega ali da Câmara, coitado, fica ali, vai para lá, pastor vai para cá, pastor vai para lá. Você colocar como prioridade a igreja não quer dizer que você está colocando Deus como prioridade. Preste atenção nisso. Porque às vezes você pode fazer uma série de ações assim, participar de todas as atividades da igreja e ainda assim viver como um ímpio. Ainda assim ter uma mente suja. Ainda assim ter um testemunho que negue a sua fé lá no seu trabalho, ou junto aos seus vizinhos, ser uma pessoa fofoqueira, ser alguém... Percebam, o fato de você colocar esses exercícios ou a atividade da igreja como prioridade, não é sinônimo de que você está colocando Deus como prioridade na sua vida. Mas é o primeiro passo. Por quê, queridos? Porque é através desse compromisso que você materializa, né, o seu compromisso, e através de você estar fazendo isso e sendo alcançado pela palavra de Deus, é que Deus vai tocando no seu coração e mostrando as áreas que você precisa aperfeiçoar na sua vida. É por isso que eu sou embirrado, vamos assim dizer, com aqueles irmãos que falam assim: o crente não precisa de igreja. Pode ser crente lá em casa. Claro que pode e deve, todo mundo tem que ser crente em casa. Eu sei disso. Mas a ideia de que você não precisa da igreja é uma ideia... É o primeiro passo para você se afastar de Deus. É você se afastar da igreja. É lógico, irmãos, igreja não salva ninguém. Igreja tem defeito. Igreja é isso e aquilo. Mas se você se afastar da igreja, é o primeiro passo para a sua fé esfriar. Não, pastor, mas é porque na internet eu assisto o culto lá, do Augusto Nicodemos, do Hernandes e tal. Essa é outra armadilha do inimigo. Não os pastores que eu citei, são tudo gente boa. Mas é o fato de que, quando você vive alimentando a sua fé apenas de ouvir alguma pregação de outra pessoa e tudo mais, você está ouvindo uma pregação impessoal.
O pastor não te conhece. Ele não sabe o que você está vivendo. Você não tem como desenvolver os dons espirituais que Deus te deu quando te salvou, simplesmente assistindo o culto pela internet. Nem aqui, gente, os irmãos que estão em casa aí podem pensar nisso. Nem aqui, se você está em casa, é membro dessa igreja e está assistindo pela internet, ótimo, se você não pôde vir, aleluia que você tem essa ferramenta. Mas e a contrapartida? Deus concedeu dons aos seus servos e Ele vai cobrar esses dons. Lembre-se da parábola dos talentos. Você não vai desenvolver o seu dom ficando quieto em casa. Você não vai desenvolver os seus dons vindo aqui à igreja, assistindo o culto e voltando para casa e vindo à igreja só no próximo domingo. Os dons são desenvolvidos no âmbito do corpo da igreja. É aqui que Deus concedeu para que você desenvolva os seus dons. Portanto, a ideia de colocar a prioridade, o seu serviço a Deus, é nesse sentido, é de você dizer, eu vou servir a Deus do jeito que Deus quer ser servido. E Deus quer ser servido pelo povo de Deus, pelo povo dele, como corpo de Cristo. Eu posso, pastor, ser crente na minha casa? Pode e deve. Mas você precisa estar firme numa igreja onde você tenha liberdade, oportunidade de desenvolver os seus dons. E mais, não só isso, aí vem a segunda prioridade de um crente, de um cristão. É a prioridade para com os irmãos. Que Paulo diz aqui, nesse verso 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Nós temos responsabilidades uns com os outros, queridos. É por isso que eu fiz a pergunta aqui acerca se você visita alguém. Porque a nossa prioridade precisa ser para com o crescimento espiritual uns dos outros. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A igreja é comparada com o corpo humano. Paulo diz isso claramente em 1 Coríntios capítulo 12. Agora, você que é parte do corpo, você precisa se preocupar com o crescimento do seu irmão. Porque se no seu corpo, um órgão, um membro do seu corpo crescer e os outros não, o corpo vai ficar deficiente. Se a sua perna direita, ela cresce, vamos dizer, 5 centímetros a menos do que a outra, você vai ficar manqueba, óbvio, uma perna está maior do que a outra. E essa ideia é que nós precisamos promover o crescimento integral de todos nós, para que como igreja nós possamos ser um corpo sadio. Aí entra a questão do que Paulo fala aqui, que é a ideia de nos edificarmos uns aos outros e poder investir uns nos outros, não só aqui, mas de casa em casa. Aí entra aquela questão da nossa cultura, né, que a gente fica isolado na nossa casa, e isso às vezes nos traz prejuízo porque nós não crescemos. A ideia que nós temos na Bíblia é essa, de que nós precisamos aumentar o nosso nível de comunhão. E aí que entra o prejuízo daquele que fica só em casa, né? Pastor, mas eu tô enfermo. Então chama a igreja para ir lá na sua casa. Tem que estar vinculado, por isso que é ensinar publicamente de casa em casa. Se está com dúvida, chama os irmãos, vem cá, me ensina aqui, vamos estudar a Bíblia juntos. Essa é a ideia de nós termos responsabilidade com os outros. É por isso que a gente precisa aprender, quem sabe, tirar na nossa agenda um dia específico para visitar um irmão. Qual irmão? Não sei, aí você vai colocar diante de Deus e vai começar a procurar, começar a agendar, para que você possa, de fato, e ao visitar o irmão, não é só uma visita de chegar lá, tomar um café, comer um pedaço de bolo e ir embora. Não.
Você pode até comer um pedaço de bolo, mas você tem que fazer como o seu pastor faz. 5 minutos de conversa, falou, meu, eu vim aqui para ver como é que você está. Como é que está seu casamento, como é que estão as finanças aí na sua casa, como é que estão as coisas com seus filhos, como é que está a sua vida profissional. A ideia é essa, se interessar pelos outros. Eu me lembro de uma visita que eu fiz, certa vez com um diácono, lá em Umas, diácono Sebastião Dornelas, foi um dos diáconos com quem eu convivi, com mais demonstração visível do dom de diaconato. E eu ia visitar com o seu Sebastião, e ele ia comigo. Aí a gente chegava, a pessoa abria a porta da sala, eu entrava, sentava, o seu Sebastião ia direto para a cozinha. Ele nem pedia licença, né? Ele ia lá na cozinha, abria a geladeira, abria os armários, fuçava. Aí depois que ele fazia a vistoria, ele ia lá, sentava na sala. É o diácono, é o trabalho dele, né? E aí, depois que a gente visitava, mesmo que a pessoa não falasse nada e tudo mais, eu ia embora, eu tinha certeza, podia ir atrás do seu Sebastião. Ele tinha uma bicicleta daquela Monarch, né? Aquela Monarch antiga que tinha um círculo assim no meio do quadro, né? Barra circular, sei lá como é que chamava. Lá eu, seu Sebastião, passava na igreja, pegava uma cesta básica, colocava na garupa da bicicleta, amarrava e voltava lá para entregar uma cesta para aquela família, né? A visita que nós precisamos fazer é essa. Meu irmão, eu vim aqui orar por você. Sabe que o irmão está doente, ou está passando por algum problema, alguma luta, né, que seja de domínio de todo mundo, tal, né? A gente participa da reunião de oração. Pessoal, eu queria pedir oração pelo meu filho. Pronto, já deu a dica. Vai lá orar pelo filho da pessoa. Fala, pastor, mas isso é trabalho do pastor. Está 430 pessoas. Não dá conta não, gente. É a igreja que tem que cuidar uns dos outros. Você precisa deixar, despender o seu tempo também para ir atrás dos irmãos. O irmão faltou, tem mais de mês que não vem à igreja. Às vezes ninguém na igreja tem liberdade de ir lá, mas às vezes você tem. De repente alguém com quem você conversa mais aqui na igreja, você tem uma intimidade maior, vai lá, passa na casa dele, vem cá, porque você está sumido, domingo passado você não foi, está doente, está precisando de alguma coisa, né? Se importe. A igreja precisa ver assim, o que Paulo mostra é isso. Eu jamais deixei de falar coisa proveitosa e de ensinar publicamente de casa em casa. Esse é o ministério que a igreja precisa ressuscitar, esse ministério da visitação, do cuidado pessoal. E não são muitas vezes, gente, que eu ouço essa reclamação com razão. Principalmente porque nós somos uma igreja de tamanho médio. Se uma igreja tem até uns 100 membros, é mais fácil esse convívio, né? As pessoas têm mais intimidade, mais proximidade. Mas a gente não pode perder isso. É lógico que a gente não vai ter essa proximidade de todos com todos, né? Mas a gente precisa ter o nosso grupo de apoio, nós precisamos ter o nosso círculo de comunhão mais próxima, né? O próprio Jesus tinha isso. Jesus tinha lá 70 discípulos que ele despachava de 2 em 2 para fazer o trabalho, mas ele selecionou 12 para andar com ele. E quando ele foi lá para o Monte da Transfiguração, nos momentos de oração mais próximo e também no jardim do Getsêmani, Jesus chamou 3 para estar com ele. E ainda diz que havia um discípulo amado, que era João, que parecia ser mais próximo. Então nós precisamos disso. Mas pastor, isso não é panelinha na igreja? Não, isso é comunhão, é grupo de comunhão. Panelinha é quando você não aceita que ninguém mais entre nesse grupo. Quando você não abre o seu coração para ter liberdade, intimidade com outra pessoa. Aí é a panelinha prejudicial que a gente tem na igreja. Vamos dizer assim. Fala, minha irmã.
O Ariel está lá fora? Cadê o... Pega o microfone aí, irmã. No dia do aniversário dele, eu e Jordão fizemos um bolo, pudim, pão de queijo, e fomos visitar ele nesse abrigo. A alegria dele foi tanta em nos ver, ele abraçava e olhava assim com aqueles olhos chega a brilhava. Ele não comeu um pedaço do pudim, ele não comeu o bolo, ele não comeu o pão de queijo, ele queria conversar. Aí ele falava assim... as redes sociais ajudam muito, né? Eu tenho meu computador aqui, tem isso, tem o celular, mas nada se compara, assim, a olhar nos olhos. Contato humano é insubstituível. A um abraço, né? Aí nós conversamos bastante tempo com ele, aí só no outro dia ele falou, agradeceu os quitutes, que é muito gostoso, e que mais tarde ele comeu. Mas naquele momento, o mais importante para ele era esse contato físico. Ele ficou extremamente alegre, embora não é da igreja, eles são católicos, espírita, não sei, mas assim, realmente essa visita faz toda a diferença. Importantíssimo que a gente esteja demonstrando cuidado e interesse uns pelos outros. Volto a dizer, você não vai ter condições de ter intimidade e envolvimento com todas as pessoas da igreja. E a gente sabe que essa é uma questão de afinidade mesmo. Às vezes, por torcer pelo mesmo time, gostar das mesmas comidas, ter o mesmo sistema de criação, né? E às vezes acontece isso. A pessoa chega, você já tem alguém que você se identifica mais com algumas pessoas do que com outras. Não é que você vai desprezar a outra pessoa, mas você precisa se aproximar desses grupos, porque são os grupos de apoio que nós temos na igreja, gente. E tem que ser dessa forma, no sentido de que, às vezes, a pessoa fica na ilusão que a igreja inteira tem que visitar todo mundo, não vai dar certo, porque se todo mundo sair de casa, não vai ter ninguém em casa para receber visita. É óbvio, né? Não é, mas essa questão, gente, isso é utopia da vida corrida que nós estamos. E, aliás, eu faço esse apelo, porque nós temos 4 pastores que não dão conta do recado se a responsabilidade ficar só em cima deles. São 430 membros que a igreja tem, fora os visitantes, os interessados, que precisam também de ser assistidos. Mas eu quero dizer também uma palavra do inverso. Tem muitos irmãos que não deixam ninguém se aproximar. E você precisa ser mais aberto a isso. Você precisa ser mais aberto e deixar que outros se aproximem de você. Ser mais desarmado. Buscar mais essa comunhão. Eu costumo dizer, às vezes até para a Cléia, para minha esposa, falei, meu bem, nós temos que investir em boas amizades. Não, pera, um pastor falando isso? Porque, normalmente, o pastor é a pessoa mais isolada que tem na igreja. Porque, quando você vai conversar com o pastor, são pouquíssimas pessoas que fazem assim, pastor, como é que o senhor está? Como é que está seu casamento? Como é que estão as suas finanças? Como é que anda aí os seus filhos? As pessoas, quando conversam com o pastor, falam de si. Pastor, aí, que eu estou passando por isso, por aquilo, etc. e tal. Então, e o princípio que eu digo para minha esposa, que a gente precisa se esforçar por cultivar boas amizades, se aplica a cada um de vocês. Você quer tomar uma boa decisão no sentido de aumentar o seu nível de comunhão e de comunhão da igreja? Marca uma quinta-feira do mês. Olha só, eu estou sendo generoso. Só digamos, uma quinta-feira ou uma terça-feira do mês, para você receber alguém na sua casa. Eu vou convidar para vir jantar aqui em casa, tomar o lanche, a gente pede uma pamonha, compra uma pizza, ou eu faço aqui um arroz com feijão e bife,
mas eu vou convidar uma outra família para vir aqui visitar a gente uma vez por mês. Já é um bom começo. Mas preste atenção, não convide 30 pessoas. Convide só uma família, ou 2 pessoas, no caso, um casal, se for o caso. Por quê? Porque quando você faz um kit churrasco, vira festa. E na festa, você não conversa sobre nada particular, privativo. E você não dá oportunidade de ninguém conversar. Por exemplo, se eu vou no kit churrasco, gente, nós vamos conversar de tudo quanto é assunto, da pescaria, de futebol, das coisas que está acontecendo no país, né, do Supremo Tribunal Federal, mais a briga dele lá com o presidente. Nós vamos conversar tudo mais e eu vou sair daquele kit churrasco com a barriga cheia, mas com o coração vazio. Porque os mesmos problemas que eu levei das minhas crises pessoais, eu estou trazendo de volta, porque não tem ambiente. Mas, porventura, o Fernando e a Ellen me chamar para jantar na casa deles, vai que cola, não é não? Vou jogar os verdes aqui. E eu for, só eu, a Cléia e eles dois, aí nós temos a oportunidade de conversar. Aí eu posso compartilhar de algumas lutas, eles podem compartilhar de algumas lutas. Aí a gente começa a desenvolver uma amizade mais próxima. Porque se eu converso com eles só aqui, cumprimento ali, depois no cafezinho da igreja, no meio de tumulto de gente, um para cá, outro para lá, meninada atropelando a gente e tal, etc. Pronto, gente. Agora, se eu vou lá na casa deles, a gente ter lá um momento legal, ou se eu os convido para ir lá em casa jantar, também é bom, né? Essa ilustração também é boa, né? E eles vão, só eles e eu e Cléia, a gente vai conversar, aumentar a nossa intimidade, e quando for o domingo que a gente chegar aqui, o nosso relacionamento aqui no meio do mundo vai ser diferente. E é assim que nós precisamos fazer. Você precisa aumentar o seu círculo de comunhão. Não é só ficar em casa, na igreja ninguém me visita também, que coisa, né? Essa igreja ninguém visita, estou aqui, nunca ninguém me visitou e tal. Chama alguém então para ir na sua casa, faz um almoço lá e chama outro casal para ir lá na sua casa, outra família. Pode ser o pastor mesmo, um presbítero, um diácono, outros irmãos aqui da igreja com quem você tem um pouco mais de liberdade. Provoca isso intencionalmente. Porque se você, uma vez por mês, você se dispor a ir na casa de alguém, ou chamar alguém para ir na sua casa, no ano vão ser 12 pessoas, ou 12 famílias, que você vai ter um pouco mais de liberdade, conhecer um pouquinho mais, com o que trabalha. Como é que é a vida do fulano? O filho dele mora onde? Tem filho casado? Tem alguma enfermidade na família? A gente não sabe nada, porque a gente só conversa aqui na hora de tomar um cafezinho desse tumulto e vai embora. Essa ideia que Paulo dá aqui, de ensinar de casa em casa, é esse propósito. Aqui, quando eu subo no púlpito para pregar, eu prego para todo mundo, mas eu não sei nada da vida de vocês. Mas quando eu fui lá na casa do Walter e comi uma pizza com ele e a família lá, a gente conversou muitos assuntos que eu não estaria sabendo se eu ficasse só aqui na igreja. Por isso a importância, e na verdade o tema da nossa lição é esse, a importância do ministério da visitação na igreja. Por isso que é importante essa interação. Mas, gente, prestem atenção. Não fique na sua casa esperando que alguém faça alguma coisa por você, ou no sentido de tomar iniciativa. O pastor vai me visitar? Vai. O pastor vai lá, tem uma escala, tem um ritmo lá dos pastores, cada um na sua área, né? Mas se o pastor Rubens lhe visitou, não espere o pastor Saulo, Carlos e Renan, porque eles estão visitando outros, e assim sucessivamente. Mas provoque isso. Chame as pessoas para ir na sua casa. Convide-se. Meu irmão, queria fazer uma visita para você. Posso ir lá na sua casa terça-feira? Só para a gente tomar um café? Se for o caso, né, de você ser um pouco mais, vamos dizer assim, criativo, chame para tomar um café fora. Fala, Nelson, chama a Miraíus, vamos tomar um café ali na padaria, tal lugar.
Vamos sair, vamos tomar um café, tomar um pão de queijo, dar uma saidinha. Provoque isso, porque é nesses encontros que a gente edifica uns aos outros, que a gente abre o coração, que a gente conversa com as pessoas, que as pessoas passam a nos conhecer e nós conhecemos as pessoas. E aí nós começamos a ensinar coisas proveitosas uns aos outros, específicas, bem específicas. Fala, minha irmã. Estou chegando. Vamos correr, para acabar com a barriga. Pastor, eu creio assim que foi de Deus que o senhor tocou nesse assunto. O senhor me desculpa, eu estou muito emocionada. Mas eu vim para cá tem 6 meses. Quem me visitou foi o pastor Rubens, me visitou uma vez. Então, ontem uma amiga minha me ligou de Porto Velho. Eu falei para ela, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei se eu estou na igreja certa, porque a igreja é muito grande. Eu não conheço ninguém, eu estou com problema de memória, eu estou. Por causa disso, eu não tenho ninguém para conversar, eu não tenho ninguém para desabafar. Eu agradeço a Deus que o mês passado eu fui ajudada com uma bolsa, uma cesta daqui da igreja. Mas eu estou com problemas nesse sentido, porque eu não tenho amizade. Vocês entenderam, né, gente? Entendeu nada, né? Desculpa, pastor, me Fica de pé, irmã Irene. Deixa eu aproveitar e apresentar a irmã Irene para os irmãos. A irmã Irene veio de Cuiabá, é membro da Igreja Presbiteriana Betânia. Nós já pedimos a carta de transferência dela, estamos lá. E é uma irmã sozinha, como os outros irmãos aqui, que moram sozinhos, né? Sem a família. E aí, é um tipo de situação que nós precisamos abraçar. Talvez você fale assim, pastor, acho que eu vou visitar alguém. Quem que eu começo? Fala com a Mônica, ela arruma o endereço da irmã Irene para você. Vai lá visitar a irmã Irene, vai lá tomar um café com ela, né? E assim com todos. E o que ela está compartilhando é isso, da solidão, da dificuldade dela com relação a essa questão de não ter aqui na igreja ainda esse vínculo, porque de fato está chegando agora, né? Agora vocês imaginam, os irmãos, já tem 10, 15, 20, 30 anos que estão na igreja, eu tenho certeza que passam por momentos que a gente chama de solidão no meio da multidão, né? Imagina alguém que está chegando, que não conhece ninguém ainda. Então é nesse sentido que a gente fala das prioridades, prioridades com Deus e prioridades com o irmão. Aí você pode se lembrar daquele texto, você fala que ama a Deus a quem você não vê, como é que você vai? Se você fala que, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você fala que ama a Deus a quem você não vê, né? Mas tem uma terceira prioridade ligada a essa, que é a prioridade para com os não crentes. Porque é a mesma coisa, o mesmo processo, no sentido de você ir atrás do outro irmão, de abençoar o outro irmão, mas a prioridade com os não crentes é o mesmo princípio, que é a evangelização, que Paulo fala, eu testifiquei tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Do mesmo jeito, gente. Se por acaso lá no seu prédio, ou na rua da sua casa, já tocou o sinal, se lá mudou uma pessoa nova, e apartamento não é pior ainda, né? Porque às vezes a pessoa tem um vizinho que mora 2 metros dele, porque a porta do vizinho está aqui, você está aqui, e às vezes você passa 1 ano sem saber quem mora lá. Então mudou alguém, um vizinho seu, tu chegou, faz aquilo que, pega de volta aquele sistema antigo, faz um bolo, ou compra um bolo, né? E leva lá para o seu vizinho. Aí, pastor, o vizinho vai achar que isso aí é um bolo envenenado e tal. Não deixa, as pessoas são desconfiadas hoje, né? Mas tá bom, deixa ela ficar desconfiada. Mas é isso mesmo, vai lá, ó vizinho, que está mudando para cá, vim trazer aqui um bolo de boas-vindas para você. Deus abençoe aí sua vida.
estamos aqui, se precisar da gente, estamos à disposição. Pronto, só isso, você pode começar assim. Mas a ideia de você ir, você sabe que lá na sua rua, né, teve lá algum problema com alguma família, ou o casal separou, ou sabe que o filho ficou doente, ou alguma coisa. É ali aquele fulano, viu só, tadinho, ó, o filho dele sofreu um acidente. Vai lá, criatura. Vai lá levar a graça de Deus. Ah, pastor, não sei se eles querem. Uai, você não sabe se eles querem, mas se você não for também, você não vai ficar sabendo. Você só tem um jeito de saber. Vai lá e diz, escuta, eu fiquei sabendo, parece que o pessoal comentou que o seu filho sofreu um acidente. Sofreu. Eu posso orar com o senhor, fazer uma oração, agradecer, né? Toma a iniciativa de ir atrás. Fala, Genô. Pastor, lá no meu condomínio lá, são 5 torres de 8 andares. Então tem muita gente. Mas eu faço sempre contato com os vizinhos, porque eu preciso de uma coisa, eu vou lá e peço. Por exemplo, 9 da noite, eu preciso de um alho. Eu vou lá e peço. E aí uma xícara de açúcar. Isso. E aí, essa semana, ela me pediu 1 litro de óleo. Então, assim, é uma boa coisa que você acaba fazendo amizade, né? Algumas pessoas falam assim, não vai lá não. Eu falei, não, eu vou, porque é vizinho, a gente precisa se conhecer, isso é uma boa maneira, né? E evita até de você ter que sair à noite para comprar alguma coisa. E assim é com os porteiros, a gente sempre cumprimenta, está sempre conversando, né? Então, acho que isso é importante, né? E é o que o senhor falou, às vezes a pessoa vai te contar assuntos que às vezes ele não falaria, mas como você faz aquele vínculo, eu fiz amizade com o porteiro lá, que já me comprou 10 purificadores. Aí, ó, tá vendo? Mas ele chama Luciano, é uma pessoa muito boa, ele congrega na Universal, mas é uma pessoa de um coração excelente. Então, eu já sei assuntos da família dele, às vezes a gente põe em oração alguma coisa que ele tem. Então, eu acho que isso aí é muito importante, a gente manter esse vínculo. E nada melhor que você precisar de uma coisa à noite, é alguém te servir. E você servir a pessoa, né? E aquela questão, se você mora num condomínio, se tem um aniversário na sua casa, ou você chamou seu família para jantar, leva alguma coisa para o porteiro. Vai lá, leva para ele, ó, trouxe aqui um pedaço de bolo, um pedaço desse churrasco para você com a Coca-Cola aqui e tal. Por quê? Você quebra esse gelo quando você faz isso. Pode ser um vizinho ruim, mas se você faz coisas boas, você vai colher coisas boas. Então, assim, tome a iniciativa de se aproximar das pessoas, de ser amigo, converse com as pessoas, né, lá do seu vizinho, o porteiro do prédio, alguma coisa assim, saiba quem é, se é casado, se tem filhos, né, onde é que ele mora, quanto tempo ele demora para chegar lá. São coisas que você pode fazer para você não dar vazão a esse tipo de cultura que nós temos, que todo mundo fechado, cabosbado. Você entra no elevador, tem 5 pessoas, agora é com celular, né? Ninguém fala nada. Não, toma iniciativa. Ô, gente, bom dia. Bom dia, tudo bem? Está fazendo caminhada no parque lá em frente à sua casa? Cumprimente as pessoas, passa pelas pessoas, bom dia. Isso que seja só isso, boa tarde, vai chover, sei lá, e puxa um assunto, seja alguém mais comunicativo. Abre o seu sorriso para as pessoas, porque a sua tarefa é essa. E quando você conversar com as pessoas e ser amigo das pessoas, aí sim, você pode falar da graça de Deus. Você vai conversar com o porteiro. E aí, tudo bem? Estou, mas vim preocupado que meu filho hoje estava com febre. Rapaz, sou Sebastião, vou orar pelo seu filho. Como é que ele chama? Fulano tal, vou orar por ele. Posso só fazer uma oração agora, rapidão? Faz isso, tenha interesse. Mas se você se aproxima, você é amigo das pessoas, quando você for trazer a graça de Deus, a pessoa já está com o coração mais maleável. Porque você não é uma pessoa carrancuda que chegou e falou que Deus é amor com a cara feia, parecendo chupar um limão. É uma pessoa que é amiga, que gosta, que é comunicativo e conversa com as pessoas, se interessa. Aí a pessoa tem mais disposição em ouvir. Aí você fala assim, mas pastor, esse negócio é difícil, porque a gente com a cabeça assim, tanto nos problemas da vida e tal. Aí vem a última prioridade que Paulo traz aqui em 4º lugar, que é uma prioridade para consigo mesmo, tomar uma decisão de fazer sacrifícios por amor a Cristo. Eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer coisas difíceis, mas
eu tomo essa decisão. Paulo diz isso, ele diz assim, olha, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sacrifício. Sacrifício às vezes implica de você quebrar a sua própria barreira pessoal para se aproximar das pessoas, para conversar com as pessoas e tudo mais, né? Mas tomar essa decisão. Eu vou ser alguém diferente. Eu vou mudar a minha postura a partir de hoje, vou ser mais comunicativo, vou mostrar para as pessoas como que a vida de um crente é. Não ficar aí morrendo de preocupação, alguém carrancudo, alguém com a cara feia, alguém cheio de crises, não. Talvez até se um vizinho, um amigo seu perguntar, e como é que você está, e você não estiver bem, você pode até ser honesto. Você pode até falar, ô meu amigo, não estou bem não, estou passando por uns problemas terríveis e difíceis, mas eu vou te dizer uma coisa para você, Deus está do meu lado e não do lado dos meus problemas, eu sei que eu vou passar essa fase, porque Deus é gracioso, aí você entra com o Evangelho, Deus é gracioso, Ele nos acode quando nós temos necessidades, Ele nos acode nas nossas calamidades, e eu confio em Deus que Ele vai dar a vitória e tal, é uma forma de você testemunhar. Veja, não é ter uma postura derrotada, cabisbaixa e tal, e nem ter uma postura iludida, querer iludir as pessoas de que vida cristã não tem problema. Mas é você de compartilhar, de você falar o que você sabe, o que Deus fez por você. Então essas prioridades, termina com essa última, que é o sacrifício, que o irmão lá até esqueceu de colocar lá no Lata Show, né? A última, está entirtido lá. Termina com esse compromisso, prioridade para consigo mesmo, que é o sacrifício, exatamente por causa da nossa cultura, que ninguém quer fazer isso. Ninguém quer ser descontraído, ninguém quer se aproximar do outro, as pessoas ficam com medo de se aproximar e ser mal interpretado, mas assume esse risco, assuma o risco, se aproxime, se exponha. Pode ser que seu vizinho, seu amigo, sei lá, vai te desprezar, vai desdenhar, vai virar as costas para você, mas não tem problema não, continua, deixa que Deus é que faz essa obra. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar esse desafio para você. Lembre-se que isso tudo é questão de prioridade. Prioridade. Eu vou colocar o foco na minha vida de ter uma prioridade para com Deus, para com os meus irmãos, para com os não crentes, e eu vou fazer o sacrifício, porque eu sei que isso não vai ser fácil. Fala, Marilene. Pastor, eu vou confessar uma coisa para o senhor. Às vezes tem algumas visitas que a gente vai e a gente sai triste de lá. Visita para crente. Às vezes é um lado difícil que a gente enfrenta e é um sacrifício que a gente tem que fazer porque você precisa visitar aquele irmão. Então, você faz a visita e quando você está no final da visita, aquela pessoa fala, ninguém nessa igreja me visita. Eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Porque eu me considero a igreja. Você está lá, né? Eu fui lá. Então, isso acontece várias vezes, isso entristece a gente muito. E é um alerta para muitas pessoas que acham que todos os pastores precisam visitar ela, porque ela estava doente, ninguém visitou. Isso eu escuto. Porque os presbíteros não me visitam, porque os diáconos não me ajudam, porque os crentes não me visitam, não acham a minha casa. E você está lá, fazendo a visita, você está dando assistência, você liga, saber como que está, você vai na casa, mas isso não conta. Então, às vezes, tem umas visitas que às vezes a gente nem quer fazer, mas a gente faz o sacrifício e vai, porque é importante a pessoa entender que nós somos a igreja, Os pastores fazem parte da igreja. Às vezes vai um pastor, mas o pastor tal não veio. E a gente tem que escutar isso, é difícil. Não é fácil. Isso faz parte aí desse sacrifício aí, viu? Faz parte. Exatamente. Então, gente, fique esse alerta. Se você tem um aniversário na sua casa, se tem alguma coisa, chame a igreja para estar com você. Abra a sua casa, seu coração para receber a igreja. Peça uma visita, ou para o pastor, ou para um presbítero, para o outro irmão. Solicita, não tem problema. Convide as pessoas para ir na sua casa, mude a sua postura. Agora, isso tem que ser prioridade, senão você vai ficar lá
enrustido dentro de casa, amargurado, porque ninguém me visita, etc. e tal, mas você também não abre o coração para ser visitado, você não convida ninguém, você fica esperando que alguém vá lá, toma a iniciativa, vá na casa de alguém, depois convida essa pessoa para ir na sua casa. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.